Está no ar mais um De Olho na Educação e a Conveste, a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, abriu as inscrições para o processo seletivo Enem Unicamp 2026. Por isso estou aqui com o José Alves de Freitas Neto, diretor da Conveste, a comissão permanente para os vestibulares aqui da Unicamp, que vai falar mais sobre essa modalidade. José, são 425 vagas que neste ano contam com novidades, é isso mesmo? Olá, pessoal. Olá, Rafael. Sim, este ano o edital Enem Unicamp vem com mais vagas, são 425 vagas, e nós temos pela primeira vez a adoção de cotas para as pessoas trans, travestis e não binárias. Para a gente começar, depois de entrar nessas novidades, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Conveste, né? Isso, exclusivamente no site, no www.conveste.unicamp.br, e lá você tem a aba, processo Enem Unicamp. Ele é auto-instrutivo, você vai colocando todos os seus dados pessoais, informando, fazer a opção por curso, e aí atender a 4 segmentos, porque nós temos 4 públicos diferentes disputando estas vagas. E até o dia 20 de outubro as inscrições, né? Até o dia 20 de outubro. E os candidatos devem preencher um formulário online e também pagar a taxa de inscrição? Como que é, José? Isso, tem um formulário, tem as questões relacionadas a dados pessoais, a dados sociais, dados educacionais, para que a gente possa ter o perfil dos estudantes que estão prestando o sistema Enem Unicamp. Agora vamos falar dos grupos para essa modalidade, São 4, é isso? São 4 grupos. O primeiro deles é o grupo para estudantes de escola pública, que tenha cursado integralmente os 3 anos de ensino médio de escola pública. O segundo grupo também é de escola pública integralmente, mas ele é para estudantes pretas e pardos e indígenas. E aí o terceiro grupo, para as pessoas com deficiência. Não são todos os cursos ainda, mas já temos um aumento em relação ao ano passado de vagas para as pessoas com deficiência. E este grupo de pessoas com deficiência podem ser tanto de escola pública quanto de escola privada. E o quarto grupo, que é a novidade deste ano, é para as pessoas trans, travestis e não binárias. E essas pessoas também podem ser tanto de escola pública quanto de escola privada. Quero lembrar que esses 2 últimos grupos, PCDs e pessoas trans, podem concorrer também às demais vagas de escola pública, quando for de escola pública, ou escola pública mais pretos e pardos e indígenas, quando for o perfil. Pessoas trans ou PCDs que são de escolas particulares só podem concorrer exclusivamente a essas vagas segmentadas para pessoas trans ou pessoas com deficiência. As cotas para as pessoas trans, para ter direito a essas vagas, essas pessoas precisam fazer uma autodeclaração conforme um artigo? Como que funciona? Então, toda política de cotas, ela pressupõe que a pessoa faça uma autodeclaração. E essa autodeclaração, ela tem um fenômeno de validação. No caso dos pretos e pardos, que a gente já está acostumado, eles têm as comissões de heteroidentificação. É uma análise das características fenotípicas. Para essa questão relacionada às cotas trans, o que nós solicitamos é um relato de vida. Tem uma série de orientações, está lá no manual, as pessoas têm que responder a uma série de perguntas que estão lá, que isso, para a comissão que vai analisar, vai observar a validade dessas declarações e dessas informações. Eu sei que as pessoas do lado de fora, que não entendem, às vezes que eu pergunto, pode fraudar. Bom, a nossa expectativa é que nós estejamos lidando com pessoas honestas e idôneas. Mas, se por acaso alguém estiver apresentando uma documentação ou fazer uma declaração falsa, depois nós ainda temos condições de averiguar isso aqui dentro da universidade e, eventualmente, vir a cancelar uma matrícula se alguém entrar usando qualquer método que não seja o esperado dentro da norma prevista no edital. E, José, o que a Unicamp ganha abrindo essas cotas para as pessoas trans, não binárias e travestis? Olha, Rafael, é algo bastante polêmico dentro de uma sociedade como a nossa, que tem muitas características positivas, mas tem muitos preconceitos também. A universidade tem que ser um espaço para todas as pessoas. E internamente, quando esse debate foi feito aqui, para quem trabalha, e nós estamos aqui há 8 anos lidando com várias políticas de ação afirmativa, nós podemos explicar para o público da seguinte forma: existem 2 princípios gerais de políticas de cotas mais universalizantes. Um é o critério socioeconômico, que é renda, que na impossibilidade da gente analisar a renda de cada um, a gente
sintetiza dizendo que é de escola pública. O segundo aspecto tem a ver com o critério da racialidade, pretos e pardos, porque obviamente, e indígenas, que isso aí, né, dá uma outra perspectiva de você mensurar. Então essas duas políticas, vamos dizer assim, são mais universalizantes. Só que mesmo assim, tem grupos que são subrepresentados, seja porque não tem uma escolarização, como é o caso das pessoas com deficiência. O Brasil tem 14% da sua população, segundo o IBGE, com alguma deficiência, das visíveis e das não visíveis. E nós não vemos esses públicos na sala de aula, na escola fundamental, no ensino médio e mesmo nos postos de trabalho. Eles são muito restritos. Então, por isso que tem política de cotas para pessoas com deficiência. E mais especificamente, a sua pergunta sobre as pessoas trans, que é um dos grupos mais vulneráveis dentro da sociedade brasileira, cuja expectativa de vida é de 35 anos apenas. E esse público, a política de cotas é para oferecer uma porta de oportunidades e para que elas não tenham que necessariamente viver à margem da sociedade, muitas vezes em condições das mais perversas que, infelizmente, acometem as violências todas que acometem boa parte do grupo de pessoas trans e travestis em particular. E José, e os interessados, eles poderão se inscrever simultaneamente em mais de um sistema de seleção da Unicamp, né? O vestibular Unicamp, essa modalidade que a gente está explicando hoje, Enem Unicamp, vestibular indígena e também a modalidade vagas olímpicas e prova paulista, né? A Unicamp, ela produziu um sistema que ele é para buscar os melhores estudantes onde quer que eles estejam e em avaliações diferenciadas, inclusive. O pessoal que já se inscreveu no vestibular, que vai ser a prova dia 26 de outubro, e é de escola pública, já estão, aqueles que escolheram, já estão automaticamente inscritos para o Enem. Agora é uma nova oportunidade para aqueles que não se inscreveram no vestibular e ainda querem concorrer a essas 425 vagas existentes pela modalidade Enem. Se for medalhista olímpico, ainda pode, se for ainda indígena, também pode. Ou seja, você concorre em diferentes sistemas e aí tem uma regra interna para dizer, bom, passei em todos, qual vaga que eu vou preencher? Né? Então, tem todo lá no site da Conveste, tem essas explicações sobre a forma e a hierarquia das vagas que você vai preenchendo. Tem toda uma triagem por dentro. Tem toda uma triagem por dentro. E o José, lembrando que a Unicamp não entra no SISU, né? Isso, a gente não está no SISU, o sistema Enem Unicamp, ele operacionaliza da mesma forma que o vestibular. Você escolhe 2 cursos, 2 opções de curso, e aí você vai ter a sua nota, né? Vai ser classificado a partir daqueles 2 cursos. No SISU, a pessoa não escolhe o curso previamente, ela escolhe a partir da nota que ela tem. Né? Aqui nós preservamos as mesmas características do sistema do vestibular, porque isso para nós significa menor evasão, menor taxa de abandono, porque a pessoa já vai lutar para estar no curso que ela efetivamente deseja cursar. José, e a importância, né, do candidato ler o edital antes de se inscrever, né, de se candidatar para essa modalidade Enem Unicamp? É fundamental ler o edital, ler o manual, para lá tem todas as informações, né? Esse edital especificamente Enem Unicamp, como quase a totalidade das vagas é para estudante de escola pública, é muito importante saber que a Unicamp tem uma série de políticas de bolsas, políticas de permanência. A universidade ela é pública, gratuita, não paga mensalidade, mas mesmo assim as pessoas têm que viver. Então a Unicamp tem lá, nesse manual, vai ter as orientações sobre as bolsas, seja gratuidade na alimentação, né, que o bandejão custa R$2 o café da manhã, 3 o almoço, 3 o jantar, mas mesmo assim vários alunos têm dificuldade com isso, então tem gratuidade no transporte, moradia para quem é de outras regiões, né, que não é aqui da nossa região metropolitana. Então, e bolsa trabalho, né, bolsa social, para poder dar a oportunidade para que, uma vez que ingresse na Unicamp, possa se dedicar muito aos estudos. Então, tudo isso tem informado lá no manual e é importante que a pessoa já sentiu o gostinho do que significa pertencer à Unicamp. E são vários cursos que são oferecidos, né, José? São 69 cursos de graduação. E o legal para a novidade desse ano, para as cotas, né, dos trans, dos travestis e dos não binários, tem alguns cursos específicos, né? Artes cênicas, artes visuais e dança. Isso. Esses cursos, como eles têm prova de habilidades específicas, ela vai estar aberta na modalidade de prova de habilidades específicas online, exclusivamente para as pessoas trans, travestis e não binárias. E sobre as provas e as convocações, né? São 5 chamadas para matrícula online. Conta mais um pouco para a gente aí. Então,
a partir de 23 de janeiro sai o resultado do vestibular, que é o principal sistema de avaliação e de seleção nosso, e depois, na semana seguinte, já começam as 5 chamadas do Enem. Né? Porque, efetivamente, muitas vezes o aluno passa aqui, mas passa também em outras universidades. Né? A gente quer que a escolha nossa, mas obviamente que tem aí o peso da família, o lugar em que mora, né? Cada um sabe exatamente para onde é que está fazendo as suas escolhas. Então, por isso que nós temos 5 chamadas, e é importante as pessoas ficarem atentas para poder não perder a oportunidade, porque a chamada ela é feita num dia e a matrícula é no outro, né? Dessa forma que o sistema funciona. Então, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, todo mundo de olho na tela do site da Conveste, que saem as listas lá. José, para a gente finalizar aqui, né, mais uma vez para falar dessa novidade, da importância dessa novidade aqui para a Unicamp, de abrir mais vagas, né, para os trans, para os não binários e para os travestis. Então, a universidade ela tem que ter no seu interior toda a representatividade da sociedade que nós vivemos. É uma universidade pública, é uma universidade onde você tem que aprender a conviver com as diferenças. Então, ter esses grupos que já existem aqui dentro. A única diferença é que nós agora estamos estabelecendo uma política de cotas, porque as pessoas, eu vejo redes sociais, comentários que dizem, mas eu tenho capacidade? Tem, só que, obviamente, a escolarização desses grupos ela é menor. Então, da mesma maneira, quando a gente coloca pretos, pardos e indígenas, os indígenas disputando as mesmas vagas que pretos e pardos, em geral, ocupam menos oportunidades. Quando nós tínhamos, antes de ter um vestibular indígena, nós tínhamos de 4 a 7 estudantes entre 3.500 que se declaravam indígenas. Hoje, por ter um vestibular próprio, específico para indígenas, entram aproximadamente 100 estudantes. Então, isso é a importância da política de cotas, porque você, obviamente, induz o preenchimento de certas vagas. Então, nesse sentido, a universidade ganha na sua diversidade, a gente cumpre a nossa agenda 2030 de combate aos preconceitos, de combate à discriminação e permite, né, que as pessoas tenham a oportunidade de poder sonhar em estar numa universidade como a Unicamp. José, muito obrigado, né, por todas essas informações, né, também orientações sobre essa modalidade, né, o Enem Unicamp 2026. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Rafael. Obrigado, pessoal, que nos acompanha aí de olho na educação. Obrigado. E, pessoal, não se esqueça, as inscrições vão até o dia 20 de outubro pelo site www.conveste.unicamp.br. Eu também agradeço você pela sua audiência e pela sua companhia. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e também de acompanhar toda a nossa programação no canal nosso no YouTube, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo De Olho na Educação.